Olá, meu nome é Teomar, eu sou psicóloga formada pela PUC Paraná, pós-graduada em análise do comportamento clínico. Atualmente eu trabalho na PAI de reserva como psicóloga educacional e no Centro Clínico 335 como psicóloga clínica. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por não estar aí de forma presencial, mas fica aqui minha participação de forma online. Ontem eu estive acompanhando os conteúdos da live, né, sobre abuso sexual, e hoje eu vim trazer essa temática sobre o enfoque da psicologia. Então eu separei a minha fala em dois momentos. Primeiro, sobre as consequências psicológicas do abuso, e depois sobre o tratamento que é indicado nesses casos, né? Então, quando a gente fala em consequências psicológicas, a gente tem que levar em consideração que várias características podem interferir nessa questão psicológica. Então, por exemplo, quem era o abusador, como ele estava relacionado com a pessoa, se ele era familiar, se ele era vizinho, o local que aconteceu o abuso, se teve presença de violência física, de violência psicológica, e também questões relacionadas à singularidade da pessoa, então da vítima por si só. Quando a gente pensa em consequências a curto prazo, vários sentimentos estão relacionados ao abuso. Por exemplo, sentimento de humilhação, de ter passado por aquele ato, de culpa, de se sentir culpado pelo que aconteceu, um sentimento de inferioridade, também tristeza e raiva pela pessoa, né, e pelo que ela fez naquele momento. É comum também se observar uma fobia e um medo excessivo de algumas características que lembram do abuso. Por exemplo, pessoas parecidas com o abusador, características do ambiente, como cor, objeto de decoração, alguma coisa que fica marcado na pessoa. Em crianças, é comum uma regressão do desenvolvimento. Por exemplo, a criança já tinha feito desfraude, né, já tinha feito o controle dos esfíncteres, e ela regride, ela volta a precisar de usar fralda, ela regride o que ela já tinha cansado de desenvolvimento. A longo prazo, o que a gente percebe é o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos que estão relacionados a essa vivência do abuso. Então, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, toque, síndrome do pânico e disfunções sexuais. Eu vou falar das três principais, que seriam o transtorno de estresse pós-traumático, a depressão e as disfunções sexuais. Então, no transtorno de estresse pós-traumático, o sujeito ele revive a cena ali do abuso várias e várias vezes, mas não ele não revive aquilo de forma de lembrança. É uma coisa real que acontece de forma involuntária, várias vezes ao dia, às vezes muitas vezes, muito seguido, e ele causa um sofrimento psicológico muito grande. Então, às vezes a pessoa sonha, ela tem pesadelo com isso, ela vê pessoas na rua e ela vê que aquele lá é o cara, que aquele é o abusador. Em algumas situações que são mais raras, a pessoa também não lembra de nada. É como se aquele fato não existisse, ela lembra do momento antes e do momento depois. A depressão, ela também está presente em vários casos, ela está relacionada a uma desregulação, né, do humor, uma baixa do humor, uma baixa da vontade de fazer atividades. Então, as atividades que eram de muito interesse do sujeito, elas passam a não ter mais sentido. Então, o sujeito tem uma diminuição ou um aumento muito grande do sono, uma diminuição ou um aumento muito grande da alimentação, e ela passa a ter um humor deprimido, um humor triste, não vê mais sentido em nenhuma atividade que fazia ela feliz antes. Então, a depressão ela está muito relacionada também à ideação suicida. E o índice de ideação suicida ele é bem maior em pessoas que sofreram abuso. E o terceiro transtorno seria das questões sexuais, né? Então, é comum as pessoas que têm sofrido um abuso na infância terem aversão à relação sexual,
não sentirem prazer quando tem uma relação, desenvolver vaginismo, ereção precoce, ou uma hipertensão sexual, assim, de ser além do normal a questão sexual. Essas são as principais consequências psicológicas que se vê nas pessoas que sofreram abuso. Entretanto, como eu relatei, né, é uma coisa muito singular, porque ele está relacionado a muitas características. Então, tem pessoas que vão sentir isso logo após o abuso, tem pessoas que vão sentir isso lá na frente, na vida adulta, e cada um vai sentir isso de uma forma. Eu acho que é isso que eu vim trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.